que Jesus usou, valorizou, meus irmãos. A nossa vida só tem valor porque Jesus nos usa. Diga glória a Deus. Só temos valor porque Jesus usa nós. Sim ou não? Você só tem valor porque Jesus te usa. No dia que Ele parar de te usar, você perde o valor. É verdade ou não é? Quer ver uma coisa? Quando você está pregando, né, as pessoas falam assim, quando está cantando: rapaz, Elias é homem de Deus, Deus usa poderosamente, está pregando. Fulano é homem de Deus, é mulher de Deus. Para de cantar, para de pregar, para tu ver se tu vai ter valor. Estou falando mentira? Não é não, pastora Ruth? A pessoa está fazendo a obra, pastor Charles, todo mundo está: rapaz, pastor Charles é uma bênção, missionário Onélio é uma bênção, missionário Jezreel, pastora Ruth, pastora Tati, que mulheres de Deus abençoadas, e pede conselho, e pede oração, e está ali, e abençoa, e ajuda, e oferta, sim ou não? Aí a pessoa para de fazer a obra. A pessoa acha que a importância é ela. Aí a pessoa: não vai fazer a obra não. Aí ninguém mais dá valor. Não, pessoal, essa é verdade ou é mentira? Estou falando mentira? Aí ninguém mais procura, ninguém mais abençoa, ninguém mais oferta, ninguém mais ajuda. Acabou o valor. Por quê? Porque só temos valor quando Deus está nos usando, irmão. Quer ter valor? Continua sendo usado por Deus. Continua deixando Deus te usar, aí você será valorizado para a glória de Deus. É assim que funciona. Enquanto Deus está te usando, você tem valor para esse mundo. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Nunca deixe a chama do Espírito Santo apagar na sua vida, porque então você vai perder o valor que você tem. Verdade ou não é? Então, já que sabemos que para termos valor devemos ser instrumentos de Deus, precisamos entender algumas coisas. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 48, verso 10. Jeremias capítulo 48, verso 10. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Jeremias 48, verso 10. Um versículo muito conhecido de todos nós. A parte A do versículo, Jeremias 48, verso 10. Quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, Ele fez algumas exigências para eles. Uma das exigências é que eles largassem tudo e seguissem ao Mestre. Então, fazer a obra de Deus é muito recompensador. E eu garanto para você que eu não me arrependo de nenhum dia que eu abri mão de algo para fazer a obra do Senhor. E eu garanto para você que você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender de fazer a obra de Deus com amor. Você não vai se arrepender de fazer a obra de Deus com zelo. Você não vai se arrepender de fazer a obra de Deus com carinho, com cuidado, com responsabilidade. Você não vai se arrepender, eu garanto para você. Eu posso escrever um documento para você e mandar você registrar no cartório. Você não vai se arrepender de fazer a obra de Deus com comprometimento. Você não vai se arrepender. Agora, também te garanto, se você fizer o contrário, você vai se arrepender. Se você fizer a obra de Deus relaxadamente, olha o que vai acontecer. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Deus não aceita de qualquer maneira. Deus não aceita de qualquer jeito. Deus não entende. Deus entende. Alguém pode dizer assim: Deus entende que eu faço para Deus de qualquer jeito. Deus entende que eu canto de qualquer maneira. Deus entende que eu prego de qualquer maneira. Deus entende que eu danço de qualquer maneira. Deus entende que eu faço uma apresentação de qualquer maneira. Deus entende que eu intercedo de qualquer maneira. Deus entende que eu coopero de qualquer maneira. Deus não entende. E ao invés de receber as bênçãos, e ao invés de ser abençoado, serás o quê? Dura esta palavra, mas não é minha, é dele. Então ele não entende o fazer a sua obra de qualquer jeito. Ele não entende fazer a sua obra de qualquer maneira. Ele não entende fazer a sua obra como eu quero, como dá para fazer.
fazer, como dá para me fazer. Não, ele não entende. Ele não entende porque ele diz em sua palavra que maldito será aquele que fizer a sua obra de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, como dá para fazer, relaxadamente. Ele deve ser e tem que ser a prioridade na sua vida. Ele exige e pede que você dê a ele o melhor louvor, a melhor pregação, a melhor dança, a melhor apresentação, o melhor que você tem para dar a ele. Irmãos, vou falar uma coisa para você aqui. Eu não sou músico, mas eu observo que os músicos do mundo, os meninos que são aqui, são músicos, sabem disso aí. Eles ensaiam constantemente para dar ao mundo o quê? Mas quando a gente fala sobre a obra de Deus, para ensaiar é uma dificuldade. Para quem ensaiar, Deus entende. Para quem ensaiar, Deus entende. Se a pessoa vai fazer uma apresentação para o mundo, seja uma coreografia, seja uma peça, algo assim, todo mundo ensaia e quer fazer o melhor, sim ou não? Mas quando se fala da casa de Deus, para as pessoas fazerem para Deus o melhor, irmãos, é a maior dificuldade. Tudo que as pessoas fazem para o mundo lá fora, elas procuram dar o melhor. Mas quando é para a casa de Deus, é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. E para Deus não é de qualquer jeito, para Deus não é de qualquer maneira. Para Deus deve ser e tem que ser o teu melhor. Se não for o melhor, Deus não vai receber. Por que Jesus recebeu e comentou sobre a oferta da viúva? Porque foi o que dela? O melhor. Mas não é o melhor se comparando a outro. É o melhor que você pode fazer. Porque eu não posso me comparar ao pregador A, ao pregador B, ao pregador C, ao cantor A, ao tocador B, aquele que canta no coral, aquele que apresenta. Não, é o melhor que eu tenho para Deus. O meu melhor tempo, a minha melhor roupa, o meu melhor dia, tudo que eu tenho de melhor deve ser entregue para o Senhor. É o meu melhor para Ele, não o melhor que os outros estão dando. Não é me comparando a ninguém, mas o que eu posso fazer de melhor para Deus, então eu faço o meu melhor para o Senhor. Olha para mim aqui. As minhas coisas, eu não cuido com o meu melhor. Vou ser sincero para você. Mas as coisas de Deus, eu procuro fazer o melhor que eu tenho e o que eu posso fazer para o Senhor. Eu posso ser relaxado com algo meu, mas com Deus não. Porque eu não quero me tornar maldito. Eu não quero transformar a bênção em maldição. Eu quero ser bendito do Senhor. Então eu dou o melhor que eu tenho. Eu faço o melhor que eu tenho. Eu vou sempre partir para o melhor para o Senhor. E essa melhoria é contínua. Eu não dou o melhor para o outro que está me vendo e me ouvindo. Eu dou o melhor para o Senhor, que Ele está contemplando todas as coisas. Alguém está comigo nessa palavra? Diga glória a Deus aqui, ó. Eu já preguei na rádio para ninguém. É sério. Na rádio web, acredito que nunca aconteceu isso, mas na rádio que tinha antes, a antena caía, o transmissor parava, né? E aí eu pregava para ninguém. Ninguém humanamente falando, mas eu dava o meu melhor. Dava o melhor, pastor Charles. Sabe por quê? Tudo bem que eu estou pregando para as pessoas me ouvirem, mas eu estou pregando, fazendo a obra de Deus. Então se eu estou pregando para uma pessoa, eu dou o meu melhor. Se eu estou pregando para 10 pessoas, eu dou o meu melhor. Se eu estou pregando para 20 pessoas, eu dou o meu melhor. Se eu estou pregando para 100 pessoas, eu dou o meu melhor. Não importa a quantidade, eu sempre vou estar lá dando o meu melhor. Não importa quem são os meus ouvintes, eu sempre vou estar lá dando o meu melhor. Quem pode dar glória a Deus nessa manhã? Porque tem gente que é assim, só tem uma pessoa, eu vou mudar a mensagem. Tem pregador que muda até a mensagem, sabia? Quem sabia disso? Não é não, irmão Renato? Tem pregador que diz assim, rapaz, eu estava pensando que tinha um público maior. Pensando que tinha um público maior, eu vou mudar a mensagem, né, missionário Rodrigo? Tem gente que faz isso, não tem? Não, essa mensagem aqui eu vou deixar para pregar quando tiver mais gente na igreja. Tem. Porque não está dando o seu.
Quando a igreja está cheia, eu vou dar o meu melhor, eu vou cantar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Então esse não está fazendo o melhor para Deus. Não importa onde você esteja, não importa a quantidade de pessoas que estejam te vendo, te ouvindo, te acompanhando, te assistindo, sempre dê o seu melhor para Deus. Faça o melhor com responsabilidade, com carinho, com cuidado, com amor, com zelo. Então Deus vai lhe honrar. Quem faz o melhor para Deus, faz a obra para Deus. Não pensa em parar por causa dos outros. Quando eu ouço alguém dizer assim: bispo, eu não vou mais cantar por causa de fulano, eu não vou mais pregar porque alguém não está recebendo, eu não vou mais cooperar porque alguém não está recebendo, eu não vou mais interceder por causa de uma pessoa, eu não vou mais cantar porque teve esse levante e alguém não quer. Se você está querendo parar por causa de pessoas, me perdoe falar a sinceridade com você aqui, mas nós estamos em um culto de Santa Ceia, e aqui é uma reunião administrativa. Se você quer parar por causa de pessoas, você não está fazendo a obra para Deus. O glória a Deus parou, não foi, gente? O glória a Deus parou, não foi, gente? Se você quer parar, né? Você, eu vou parar porque o bispo isso, eu vou parar porque o líder isso, eu vou parar porque isso. Então você está fazendo para homens. Mas se você está fazendo para Deus, você vai continuar fazendo a obra de Deus. Se você está fazendo para Ele, nada vai fazer você parar e nem desistir, porque você está firme no seu propósito, e sabe quem te chamou, e sabe que tudo tem um tempo determinado para Deus te honrar. Tem um tempo, e o tempo de honra de Deus na sua vida vai chegar. Então continua firme, fazendo o seu melhor que você tem para Ele. Diga glória a Deus essa manhã. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 10. Se eu não fizer a obra dele como Ele quer que eu faça, então eu estou correndo o risco de ser consumido pelo seu fogo, e até mesmo chegar à morte. E essa morte pode ser primeiro espiritual e depois física. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus dá a vida, mas Ele também tira a vida. Deus levanta, mas Ele também derruba. Deus exalta, mas Ele também humilha. A glória é dele e Ele não divide com ninguém. Diga aleluias. Não podemos nos esquecer que o mesmo Deus que levanta, Ele derruba. O mesmo Deus que exalta, Ele humilha. O mesmo Deus que honra, Ele abate. Não podemos nos esquecer que se não fizermos a sua obra como Ele quer que façamos, então estaremos sujeitos a sermos queimados pelo fogo. Porque em Hebreus diz que Deus é fogo, o quê? Consumidor. Dura essa palavra, né? Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara o Senhor. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante quem? Temos aqui o exemplo de dois homens sacerdotes, filho de sacerdote, mas que quiseram fazer a obra da sua maneira e do seu jeito. Diz a Bíblia no capítulo 9 do livro de Levítico, não precisa você ler, que acabando-se o tabernáculo, toda a construção do tabernáculo, Moisés dá as instruções juntamente com Arão e os seus filhos, e Moisés faz uma oração, e Deus responde aquela oração com fogo, e o fogo vem sobre o altar. Só que Deus diz: esse fogo que eu dei sobre o altar deve permanecer sempre aceso.
E o Senhor dá algumas orientações aos sacerdotes para que mantenham esse fogo sempre aceso. Só que esses dois homens, filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles querem provar para eles mesmos e para todo o povo que não era bem assim como Moisés estava dizendo. Eles queriam provar para toda a nação, provar para o seu pai Arão, provar para o seu tio Moisés, provar para toda a nação que não era bem desse jeito, que eles também poderiam produzir fogo e que não precisava tanto de Moisés como se pensara que precisava. Primeira coisa que eu aprendo aqui essa manhã é que devemos respeitar as escolhas de Deus. Se Deus escolheu, respeite a escolha de Deus. Eles questionaram a escolha de Deus a respeito de Moisés. Se você não sabia, Moisés nunca abriu a boca diante de Faraó. Sempre quem falou por Moisés foi quem? Arão. Moisés era apenas uma figura que se apresentava diante de Faraó, mas sempre quem abria a boca para falar era Arão. Olha para mim aqui. Então, se você for parar para pensar, Arão diante de Faraó fez mais coisa do que Moisés, mas Deus escolheu Moisés, e as escolhas de Deus devem ser respeitadas. Olha para mim aqui. Talvez alguém diga assim: Arão tem mais capacidade do que Moisés, Arão fala mais do que Moisés, Arão trabalha mais do que Moisés, Arão prega mais do que Moisés, Arão age mais do que Moisés. Mas Deus escolheu Moisés, e a escolha de Deus deve ser respeitada. Primeira coisa que eu aprendo: se Deus colocou alguém na liderança, eu devo respeitar e honrar aquela liderança que Deus escolheu. Alguém pode dizer: porque ela não é a mais capacitada, porque ele não é o mais capacitado. Ei, não faça isso, porque você pode ser consumido com um fogo abrasador. Deus escolheu, Deus levantou, e eu devo respeitar e aceitar a escolha que Deus fez. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? E os filhos de Arão disseram assim: vamos provar que a gente não precisa tanto de Moisés. Ó, se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus levantou, está levantado. Se Deus separou, está separado. Se Deus chamou, está chamado. E eu me lembro que um dia, porque assim, irmãos, eu nunca disse para vocês: sou perfeito. Tenho minhas limitações, sou falho, eu erro. Eu não sou o melhor pastor do mundo, pelo amor de Deus. Não sou e nunca serei. E sempre terei deficiências e falhas. Nunca vou agradar todo mundo. Não agrado e nunca vou agradar, sim ou não? E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: vou lhe dizer uma coisa, bispo. O senhor deveria rever seu ministério, porque o senhor não tem chamado para ser pastor. Falou na minha face. Ó, foi. Sabe o que eu respondi para ele? Respondi assim: você está contestando meu ministério, só que você está falando com a pessoa errada. Você deveria falar com aquele que me chamou. Vai falar com ele, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tenho minhas falhas, minhas limitações, não sou perfeito, tenho muitas deficiências como pastor, mas quem me chamou foi Ele, quem me separou foi Ele, quem me escolheu foi Ele. Quando alguém questionar a tua liderança, seja você aqui na igreja, líder de jovem, líder de coral, líder de coreografia, líder dos Valentes de Davi, líder do Dorcas, líder do louvor, quando alguém questionar a tua liderança, manda falar com Deus, porque foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te separou. E se Deus escolheu, está escolhido, e ponto final. Quem te chamou foi Deus. Muitos até podem não acreditar, julgam até a forma de você adorar, mas não sabe as lágrimas que rolam no teu íntimo secreto, e aquele que te viu chorar.
ver. Porque eu acho que o líder dos homens não era para ser o pastor Charles. Isso é o que tu acha, mas Deus escolheu. Porque eu acho que líder das mulheres não era para ser evangelista Marlene. Isso é o que tu acha, mas quem escolheu foi Deus. Porque eu acho que a evangelista, que a missionária Nélia não deveria ser líder dos Dorcas. Isso é o que tu acha, mas quem escolheu foi Deus. Eu acho que a missionária Lidiana não poderia ser líder dos jovens. Isso é o que tu acha, mas quem escolheu foi Deus. E se Deus escolheu, você tem que respeitar a liderança. Mas eu vou querer fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Não, eles disseram assim: eu vou fazer melhor. Aí eles foram lá, pegaram a melhor madeira, pegaram o incenso, e eles entraram no templo e disseram assim: vamos provar para todo mundo que a gente é melhor do que eles. Vamos provar para todo mundo que a gente faz melhor do que Moisés. Vamos provar para todo mundo que a gente também pode produzir fogo. E eles então partiram para a produção do fogo. E sabe onde foi que eles erraram? Primeiro, que eles não respeitaram aquilo que Deus levantou. Segundo, olha o que o texto diz: tomaram cada um o seu incensário. Tomaram cada um o seu incensário significa individualismo. Na obra de Deus, não sou eu, somos nós. Eu não posso agir com individualismo na obra de Deus. Eu não posso querer fazer a obra de Deus sozinho. Cada um tomou o seu incensário. O Senhor diz em Gênesis: façamos. E essa palavra ainda continua perdurando até os dias atuais. Quando nós falamos a respeito da obra de Deus, é façamos. Eu não posso produzir fogo. Para o fogo ser produzido por Deus, eu preciso que você também esteja envolvido na obra. Não tem como eu fazer a obra de Deus só. Eu não posso agir com individualismo. Eu preciso que vocês estejam fazendo a obra de Deus juntos, porque juntos nós conseguimos atrair a glória de Deus. Juntos nós conseguimos fazer a obra de Deus. Juntos nós conseguimos atrair a presença de Deus. Mas sozinho eu não posso fazer a obra de Deus. Cada um tomou o seu incensário e disseram um para o outro: nós vamos fazer o fogo. Individualismo não funciona. Por isso que a igreja precisa se reunir para participar da ceia, comunhão, ajuntamento, estar juntos. Ninguém consegue servir a Deus só. Ninguém consegue adorar a Deus. Tudo bem, você tem a sua intimidade, o seu secreto, mas quando nós falamos a respeito de igreja do Senhor, é preciso comunhão. Igreja do Senhor é preciso ajuntamento. Obra de Deus se faz com o corpo de Cristo. Ninguém é só um braço, ninguém é só um dedo, ninguém é só uma perna. Para ser um corpo é preciso que haja instrumentalidade, união, unidade, concordância. Precisamos trabalhar juntos e unidos em prol do reino de Deus. Eu estava falando com uma pessoa outro dia que estava comentando comigo, dizendo: bispo, graças a Deus a Fogo e Glória está crescendo. Aí eu falei: está crescendo porque é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Ninguém leva ao crescimento da igreja só. Nós estamos trabalhando. É o trabalho com as irmãs, é o trabalho com os varões, são os programas de rádio, são os trabalhos no Instagram, são os cultos, projetos, Dorcas. Então tudo é o quê? Trabalho com os obreiros, os membros envolvidos, convidando pessoas, congregando, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Os grupos trabalhando, louvor, dança, teatro, coreografia. Todos os grupos envolvidos. Então leva a igreja ao quê? Ao crescimento. Sim ou não, irmãos? Quando a liderança quer entender o individualismo e querer produzir fogo, então está fadada ao fracasso e ser consumido pelo fogo de Deus. É por isso que eu preciso de vocês e nós precisamos uns dos outros, para que a gente possa conseguir crescendo para a glória de Deus.
Quem pode dizer glória a Deus essa manhã? Diga para a pessoa do seu lado: individualismo não funciona. Precisamos estar juntos para que o fogo de Deus venha permanecer aceso sobre o altar. Cada um tomou o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre ele o incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E o Senhor não tinha ordenado que eles fizessem isso. Deus não tinha o quê? Mas a intenção deles, a coisa era certa. Deus havia dito que o sacerdote deveria manter o fogo aceso sobre o altar. Mas nessa ocasião eles não tinham ordem de quem? Deus não tinha mandado eles fazerem isso. Terceira lição que eu aprendo aqui essa manhã: você não pode fazer algo para Deus sem Deus mandar você fazer. Você sabia disso? Não, mas eu quero fazer, bispo. Eu vou fazer, eu tenho atitude, eu vou meter as caras mesmo, e eu vou fazer para Deus. Não pode. Quando a gente fala a respeito da obra de Deus, irmãos, não é a mesma coisa da obra do mundo. Não se dirige uma igreja ou se trabalha numa igreja como se trabalha numa empresa, como se administra uma empresa. Não é a mesma coisa. Alguém pode pensar: a forma de administrar uma igreja é como administra uma empresa. Não é. Porque uma empresa trabalha para o bem dos seus clientes, associados, sim ou não? Uma empresa oferta o que os outros querem, sim ou não? Por exemplo, uma empresa de vendas, ela vai dar ao seu cliente o que ele. Mas na igreja não é assim. A gente não vai dar para vocês o que vocês querem. A gente vai dar para vocês o que Deus quer, irmãos. Então a lógica é diferente. Então a gente não vai fazer coisas para agradar vocês, e sim para agradar a Deus. A gente não vai pregar para agradar vocês, e sim para agradar a Deus. A gente não vai fazer um culto para você, e sim para Deus. Então a gente não trabalha de acordo com o cliente, não. Nós trabalhamos de acordo com o Senhor da obra, como Ele quer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é Senhor de todos nós, e nós estamos aqui para obedecer a Ele. Quem pode dizer amém? Então a gente não trabalha para satisfação dos irmãos, para agradar os irmãos. Não é. E a prova disso é que talvez essa palavra aqui não está agradando alguém. Mas não importa se você não está se agradando. O que importa é que Deus está se agradando com essa palavra. E se Deus está se agradando, então era para você dar um glória a Deus aí essa manhã, bem forte. Sim ou não? Porque numa empresa, irmãos, o Diácono Rogério é empreendedor, empresário. Ele trabalha para agradar quem? Né, missionária Nélia? Pastor Charles é empresário também. Trabalha para agradar quem? Os clientes. Mas na igreja a gente não trabalha para agradar cliente. Nem cliente a gente tem. A gente trabalha para agradar a Deus. Diga glória a Deus nessa manhã. E se agradar a Deus importa desagradar as pessoas, então seja feita a vontade de Deus. Então diga glória a Deus essa manhã. Então eu não posso fazer a obra de Deus sem a permissão de Deus. Eu não posso fazer algo para Deus sem que Deus me permita fazer. E é por isso que quando a gente começou a rádio, aí alguém pode dizer: bispo, mas a rádio é algo que vocês estão pregando a palavra de Deus. Sim, mas mesmo pregar a palavra de Deus, eu não posso fazer isso sem que haja a permissão de quem? Então eu fui para o monte buscar a Deus, a bênção de Deus e a permissão de Deus para começar. Então eu não posso fazer algo para Deus sem Deus. Talvez você diga assim: eu vou começar um projeto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho que fazer a obra, porque eu tenho que fazer a obra, porque eu tenho que fazer aquilo, e eu só vou pedir ao bispo, e isso e aquilo eu não vou nem pedir ao bispo, eu vou meter as caras, eu vou fazer. Epa, para, não é assim. Calma, porque senão você vai estar produzindo fogo estranho. Que nada, porque eu não gosto de ficar parado na obra, eu gosto de trabalhar. E eu vou te dizer, todas as vezes que eu aqui, coloquei alguém na obra porque me pediu, eu quebrei a cara. Eu confesso aqui, amanhã de Santa Ceia eu confesso meu pecado. Porque assim, várias pessoas, alguém chegou para mim: bispo, eu quero trabalhar na obra, porque eu não gosto de ficar parado.
Aí eu fui lá com o meu emocionalismo. Porque enganoso é o coração do homem, sim ou não? Aí eu peguei e botei a pessoa na obra. Oxe, não durou um mês, irmãos. A pessoa não ficou. E foi pior, porque sai da igreja, às vezes desvia e não volta mais nunca. Sim ou não? Mas quando Deus chama, Deus garante, meu irmão. Quando Deus diz, vai minha filha, que eu estou contigo, pode ir que Ele está no negócio. Quando Deus diz, faz meu filho, que eu estou contigo, a luta vai ser grande, a prova vai ser grande, mas Deus vai te garantir a vitória. Se Deus mandou, Ele garante. Mas se Deus não mandou, não vai, porque senão tu vai quebrar a cara. Sim ou não? Eles estavam fazendo a coisa certa, só com a intenção. Sim ou não? É certo pregar? É certo cantar? É certo fazer a obra de Deus? Mas qual é a intenção? Isso. Se a intenção é agradar a Ele, irmãos, então a intenção é correta. Além de fazer algo que Deus não tinha mandado fazer, a intenção deles era mostrar, provar. Não faça nada para provar a Moisés. Eu vou provar para o bispo que eu vou fazer. Disseram que eu não canto bem. Eu vou provar que eu canto bem. Disseram que eu não dirijo o culto bem. O bispo falou assim, você não dirigiu o culto bem. Eu vou provar que eu dirijo o culto bem. Não faça isso. A coisa certa com a intenção errada também é pecado. Faça a coisa certa com a intenção certa. E a intenção sempre é agradar ao Deus Todo-Poderoso. Se você está fazendo com o teu coração para agradar a Deus, então continua firme, porque Deus vai te honrar. Olha para mim aqui, e eu caminho para o fim. Atos capítulo 5. Vamos ler? Abre aí. Atos capítulo 5. Temos um exemplo clássico de um casal que fez a coisa certa, mas com a intenção errada. E não adianta um querer ficar julgando o outro, viu? Ah, fulano está fazendo isso aí com a intenção errada. Para com isso. Só quem conhece o coração é Deus. Então para de ficar julgando, porque quem tu acha que está fazendo com a intenção errada, às vezes está fazendo com a intenção certa, viu? Não julga o homem pela aparência. Ah, fulano está ali na frente para se amostrar. Para com isso. Deixa que Deus é que sonda o coração das pessoas. Descansa o teu coração. Para de julgar, porque na mesma medida que você julgar, você também será o quê? Julgado. Você não conhece nem sonda o coração de ninguém. Só quem sonda é Deus. Então deixa que Deus julgue, porque Ele que é o juiz. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ah, mas olha, bispo, como é que está a roupa dela? Talvez a pessoa está se vestindo para agradar a Deus, e você está dizendo que ela está se vestindo para se amostrar. Olha você aí julgando os outros. É ou não é, missionário Rodrigo? Sabe, se a pessoa saiu de casa, vestiu roupa dele e falou assim: Senhor, meu coração está aqui, né? Para o Senhor, meu Deus. Eu estou me vestindo bem. Eu botei esse sapato escarpão, né? Eu botei esse escarpão, esse vestido longo. Senhor, eu comprei essa roupa bonita para ti, meu Pai. Eu fui ali, meu Deus. Como é o nome da loja de sapato que vende roupa agora? Hã? Arezo? Azego, é? Arezo, né? Talvez a irmã foi da Arezo e disse assim: ó, eu vou comprar esse sapato aqui para o Senhor, porque eu quero estar na tua casa bem vestida. Eu vou, Senhor, me arrumar bem para ti. Eu vou me vestir bem para ti. Eu vou, Senhor, é para a tua glória, meu Pai. É porque o Senhor merece o meu melhor. Aí a irmã chegou na igreja, ó, toda arrumada, ó, assim, ó, mas eu chamo, a irmã chegou na igreja toda arrumada, com o sapato lá em cima. Aí alguém falou assim, ó, só quer se aparecer. Vixe, julgou. Porque julgou o coração da irmã, e a irmã está se vestindo para Deus. Ah, bispo, mas como é que eu vou saber? Tu não tem que saber nada. Apenas faz a tua parte, Deus que vai fazer a parte dele. E continua dando glória a Deus. Porque quem sonda os corações, segundo ele falou para Samuel, é ele. Então diga glória. Ó, esse casal estava fazendo a coisa certa, mas com a intenção.
Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depois, depositou aos pés dos apóstolos. E então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás, o teu coração para que você mentisse? O Espírito Santo, mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porém, não seria teu, e vendido, não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste em teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentiste a quem? Mentiste para quem? E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. E levando os moços, cobriram-lhe o seu corpo e levaram-o sepultaram. E quase 3 horas depois, entrou a sua mulher, a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou e lhe disse: dize-me a verdade, por quanto que vendeu aquela propriedade? E ela respondeu: sim, Senhor. Portanto, confirmando a mentira do seu marido. E tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar e mentir ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também a levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, expirando. Entretanto os moços, achando-lhe morta, e levaram e sepultaram junto com o seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia ficaram com medo deste acontecimento. Eles estavam fazendo algo certo com a intenção e levaram a mentira, tentaram mentir ao Espírito Santo. O Senhor não pediu para eles dar as suas propriedades, mas isso era bonito, eles estavam fazendo. Então eles disseram: nós também vamos fazer, vamos vender nossa propriedade, só que a gente vai ter um acordo aqui, a gente só vai dar metade, ou a gente só vai dar 30%, 40%. A gente vai mentir para Pedro, vamos dizer que a gente vendeu por 10 mil, mas na verdade a gente vendeu por 30 mil. Vamos fazer isso para se aparecer, vamos fazer isso para se amostrar. Vamos fazer isso porque a gente quer ficar bem com os homens. Não adianta ficar bem com os homens e ficar mal com Deus. Não adianta se aparecer aos homens e ficar mal com Deus. Deus conhece a intenção do seu coração. Faça a coisa certa, com a intenção correta. E a sua intenção, a intenção do seu coração, só quem sonda é Deus. E Pedro vai dizer assim: porque você mentiu em seu coração ao Espírito. Ou seja, você pode enganar a você mesmo, você pode enganar a mim, mas a Deus você nunca vai enganar. Você nunca vai enganar a Deus. Deus conhece o seu coração, sabe da sua intenção. Mas o bom é, eu não estou falando isso aqui para te desmotivar a fazer algo para o Senhor. Pelo contrário, para que você tenha a motivação correta e faça da forma certa, porque desta maneira você vai receber a honra que vem da parte de Deus. Faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça para a glória de Deus. Faça para a honra e glória do nome do Senhor. Se você fizer para a glória de Deus, então sempre você vai fazer o melhor para Ele, porque Ele é digno de receber o melhor. Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Quando aquele homem morreu, Ananias e a sua esposa Safira, quando eles morreram, diz a Bíblia que houve um grande temor entre as pessoas. Eu quero finalizar essa manhã fazendo uma pergunta para você. Será que Deus vai precisar matar em nosso meio para que haja temor entre nós? É dura essa palavra, né? Mas é a verdade.
o Espírito Santo precisou matar. Porque eu estou falando aqui do Novo Testamento. E a Bíblia diz que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo precisou matar para que houvesse temor entre eles. Porque a falta de temor estava tão grande que foi preciso o Espírito Santo matar. Quantos já morreram porque perdeu o temor ao Senhor? Quantos pregadores morreram de forma precoce? Quantos cantores morreram de forma precoce? Quantos servos de Deus precisaram morrer para que houvesse temor entre os filhos de Deus? Quando o Senhor consumiu com o seu fogo os filhos do sacerdote Arão, houve um grande temor entre eles. Às vezes Deus precisa agir, e perdoe a palavra aqui, com violência e com força, para que os seus filhos venham temer e fazer a sua obra com responsabilidade. Não prego essa palavra para que você venha se desmotivar, pelo contrário. O que a gente não pode continuar é fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque será muito trágico chorar a morte de um irmão porque fez a obra do Senhor relaxadamente. É verdade ou não é, meus irmãos? Como foi dito aqui no início da Santa Ceia pelo pastor Charles, que está na palavra de Deus, que Deus exorta, castiga e corrige aos seus filhos que Ele... Se Deus está falando aqui essa manhã com todos nós, é porque Ele nos ama, irmãos. E devemos fazer a obra de Deus com amor, cuidado, zelo, responsabilidade, com as intenções certas, da forma certa, a qual agrada a Ele, em nome do Senhor Jesus. Então você receberá o galardão e todas as recompensas que Deus tem para você. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa manhã? Alguém pode dizer aleluia aqui essa manhã? Por isso o meu convite para você hoje é: não para você rasgar as suas vestes, mas rasgar o seu coração, e na presença de Deus, nesse momento de ceia, se humilhar, chorar e pedir a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, que eu faça a tua obra com amor, temor, zelo, cuidado, que eu continue fazendo a coisa certa, com a intenção certa, que eu continue trabalhando. Não pare de trabalhar para Deus, porque se Deus... Eu vou falar. Pode falar? Pode ou não pode? Se Deus ainda não te matou, é porque Ele está te dando oportunidades. Porque se Ele não quisesse nada com você, você já tinha morrido. Então, se Ele está te chamando para você continuar trabalhando para Ele, Ele não está mandando você parar. Pelo contrário, Ele está dizendo: continua, meu filho, mas continua da forma certa. Continua, minha filha, mas continua da forma certa. Ele quer sim algo com você, e você quer algo com Ele. Então essa manhã é manhã de ceia, em que nós estaremos em sua presença, rasgando o nosso coração, nos humilhando e dizendo: Pai, nos ajuda, perdoa as nossas falhas. O Senhor nos quer na sua obra, o Senhor nos quer trabalhando para o Senhor. Então, Deus, nós nos comprometemos em fazer o melhor, dar o melhor que a gente tem para Ti, em nome de Jesus.